Olá, boa noite, Metrópolis no ar, que bom que vocês estão com a gente. Eu quero começar já falando de uma das obras aqui do nosso estúdio. É uma tela da artista paulistana Carmela Gross, de 1991. Você vai reparar aí que a Carmela usou papel alumínio fixado em parafusos, em acrílico. É uma obra que traz, de alguma forma, algumas marcas da trajetória dela, recombinando materiais e dando outro sentido a eles. Mais uma das telas que pertencem à coleção Metrópolis e aos poucos eu vou revelando para vocês cada uma delas aqui no estúdio do Metrópolis. E hoje o que temos? Nós temos uma analista no divã. Eu recebo aqui a psicanalista Vera Iaconelli. A gente vai falar sobre o novo livro dela, Análise. A Vera vai de analista a analisada. Olha, tem essa confusão acontecendo. Enquanto ela se prepara para a nossa sessão de terapia, a gente mostra o que tem no programa de hoje também. Seguimos na trilha do uso da inteligência artificial, hoje nas artes visuais. Eu sinto que o que freia a IA é o preconceito. Estamos na Bienal Sesc de Dança. Bailarinos de 18 países e 10 estados brasileiros apresentam seus trabalhos em Campinas, no interior paulista. Preciso trabalhar. O musical Chorus Line é um clássico do gênero que volta aos palcos paulistanos em uma nova montagem. Numa metalinguagem, o espetáculo mostra os bastidores de uma audição e revela a luta, a paixão e as fragilidades da vida do artista. Braço, pisa, gira, chuta, fica e foi. Prepara. O espetáculo Chorus Line estreou na Broadway, em Nova York, em 1975. Lá se vão 50 anos. Ele ficou 15 anos em cartaz e foi sucesso. Um sucesso que se espalhou pelo mundo. No Brasil, chegou em 1983 e também se tornou um marco do teatro musical do país. E 5, 6, 7, 8... Chorus Line é um musical que tem dança, teatro e música, mas é um musical que fala com pessoas reais, que traz histórias de pessoas reais, e foi assim a construção dele. Então, Chorus Line fala sobre a vida dessas pessoas, não só artisticamente, mas de relações pessoais. Vamos começar? Ok, as mulheres primeiro, posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada personagem faz parte da vida de cada um dos bailarinos que estão aqui. Porque eu não considero eles só bailarinos, eles são muito completos. Eles estudaram realmente. E eu acho que Chorus Line de 1983 trouxe isso. A partir desse espetáculo, eles começaram a entender que as pessoas tinham que se preparar. A Sheila, o que ela me traz é exatamente a minha vida, assim, ela traz... Primeiro que a gente vê nesse espetáculo muito da história desses personagens. Então, você vai ver muitas vezes eles falarem da própria infância. E o diretor tentando tirar deles ali aquela camada da máscara que está na audição, tentando mostrar alguma coisa. E principalmente da Sheila, ele vai mais fundo porque ele conhece ela. Ok, parou. Sheila, você pode dançar lá no fundo, por favor? Você, dança aqui na frente, isso. E 5, 6, 7, 8. Porque qualquer ser humano que venha ver essa peça, quando ouve os depoimentos desses bailarinos que estão nessa audição em cena, começa a ouvir questões de família, de puberdade, de relacionamento, como eu comecei minha vida sexual, qual é a relação que eu tinha com os meus pais. A gente está interpretando vidas de outras pessoas, contando histórias de outras pessoas e principalmente a nossa. Preciso trabalhar, aqui é meu lugar, sei que Ok, vou começar a cortar agora. Como é que você se sente voltando a esse espetáculo, vivendo um outro personagem, mas voltando a esse espetáculo? Você não vai acreditar na minha resposta, estou bem assustado. Eu fico muito nervoso porque eu sei que cada um tá ali dando o seu melhor e eu também estou dando o meu melhor. Mas o meu personagem,
ele é a escada para cada uma dessas pessoas. Ai, Deus do céu! Como saber se será? Eu quero tanto, preciso tanto. Eu sei que fiz o meu melhor, eu tenho sangue, eu sou a quantos de nós vou ser. Uau! É um espetáculo que você tem que colocar aí na agenda. Você sabe que a minha convidada de agora já viu esse espetáculo e viu a primeira montagem dele? Eu tô falando da Vera Iaconelli, que tá aqui para falar sobre o livro Análise. Ela é escritora, psicanalista, mas eu vou começar perguntando sobre o Chorus Line, Vera. Boa noite. Boa noite. Você perguntou quantos anos eu tinha, já era uma mulher adulta. Já era? Eu já tô aqui faz tempo nesse mundo. Você viu com a Cláudia Raia? Eu vi com a Cláudia Raia, espetacular. Uma coisa impressionante. Foi realmente uma mudança de fase para o teatro brasileiro, para os musicais brasileiros. Pois é, Cláudia Raia ali no palco, ela tinha menos de 18 anos. Sim, mas sabia? ela já tinha 1,80 m. Só dava ela, assim, uma coisa impressionante. Eu fiquei pensando aqui que são esses bailarinos ali falando um pouco das suas vidas, das suas famílias. Estamos entrando aqui no nosso tema, hein? Não é? Porque ali é uma metalinguagem e por aqui também a Vera, a partir desse livro dela, ela abre um pouco para a gente todas as suas vivências familiares e traz, a partir dessas vivências, as análises dessa vida, dos pais, ao mesmo tempo que você também ajuda a gente a entender os conceitos da psicanálise. Dá para chamar de autobiografia ou é mais do que isso para você, Vera? Então, ele é híbrido, vamos dizer assim. Tem um tanto de autobiografia, tem um tanto de ensaios psicanalíticos e tem alguns trechos que, para abordar a questão da minha mãe, eu acabei usando algum subterfúgio de umas cenas que eu criei, que são verdadeiras, mas viraram cenas. Então, eu acho que ele tem essa composição, assim, heterogêneo. Né? Porque, de alguma forma, esse contar as nossas histórias tem um pouco de ficção aí, não tem? De alguma forma. Para a psicanálise, sempre a gente conta uma ficção, quer dizer, a nossa versão. Uma versão que com o tempo você pode mudar. E que o outro que viveu supostamente a mesma coisa, ele fala, mas não foi bem assim. Eu estava lá naquele dia, entendeu? Então, para a psicanálise, a gente vai contando versões. Então, elas são autoficções, de uma certa forma, e que você vai tentando ver o que efeito elas têm na sua vida. Então, é uma coisa curiosa. A verdade para a psicanálise, ela é ficcional. E como é que esse livro, então, impacta a sua vida? Porque é você decidindo contar e abrir algumas histórias da sua família, traumas, intimidades, né, Vera? O impacto é porque, assim, eu nunca passo tão mal quanto nas entrevistas que eu tenho que falar do livro. Porque quando eu tenho que falar de qualquer outra coisa, eu sento e falo, mas falar do livro é difícil mesmo. Eu expus várias pessoas de um jeito que eu acho que foi bem digno, foi bem respeitoso, mas expus e me expus muito profundamente. Mas era uma coisa que eu precisava fazer. Didi. Eu precisava contar essa história para elaborar questões que eu não conseguia elaborar no divã. No meu próprio processo de análise não foi suficiente, nunca será, sempre tem um resto que vai até o último suspiro com a gente, que a gente vai sabendo com a nossa história, e eu precisei fazer isso. E fui recolhendo coisas muito curiosas, né? Minha filha falou, mãe, eu tô aqui no trem, estava na Europa, tô aqui no trem, tô chorando copiosamente numa parte do livro. Eu falei, filha, eu não estava esperando. Ela falou, mas é a hora que morre o seu irmão, e aí o moço me deu um lenço, e ela me mandou uma mensagem, eu falei, nossa, você recolhe coisas que você não está esperando, assim, né? Você precisou contar a sua história para que a gente chegasse mais próximo de você, para que você chegasse mais próximo do seu público. Depois de contar tudo isso, você ainda pode ser uma analista ali, porque a analista, geralmente, a gente não sabe nada dela. Agora que a gente sabe algumas coisas sobre você, ainda essa aura de mistério te atrapalha? Perder essa aura de mistério atrapalha um pouco a sua relação com seus pacientes? É um pouco mito esse um mistério. mito? É mito porque, imagina, o Freud Viena, fim de século, era uma Vila Madalena, assim, todo mundo se conhecia, frequentava as mesmas sinagogas, os mesmos lugares, famílias se cruzavam, né? O Lacan foi um cara que apareceu em televisão, você tem o François Doutor no rádio, junto com o Winnicott também no rádio. Então, não é verdade exatamente que a gente era tão opaco assim. Vários psicanalistas se apresentam. Agora, você falou uma coisa curiosa. Eu não precisava mostrar nada para ninguém. Ao contrário, teria sido muito bom
eu precisava ver coisas em mim. Entendi. E transformei isso em público, porque acho que é importante, mas infelizmente isso acaba me expondo demais. Mas era o preço que eu pagava para poder elaborar essas questões, sabe? Claro. É menos, quero que vocês me conheçam, mas eu preciso me conhecer porque não está funcionando isso aqui. Eu acho que a gente tem essa impressão também lendo o livro. É muito tocante mesmo a gente ler. E você logo começa fazendo algo que eu achei tão interessante, que é você dando várias razões pelas quais você teria escolhido fazer análise. E poderia ser todas elas e nenhuma delas, né? Mas a gente tem sempre uma busca quando a gente vai e quando a gente decide fazer análise. E isso é um tanto fundamental, né? Da gente... por onde começamos, tem né? que ter um sofrimento, né? A análise não é manicure, não é uma coisa que você vai, que gostoso, vai lá toda semana. Tem algo de um mal-estar que você não consegue nomear, e que você entende que ali vai funcionar, você vai conseguir nomear. Então, essa coisa de... até usei a palavra autoconhecimento, ela não funciona muito bem, porque, na verdade, na análise também não tem a história de, eu vou fazer uma análise para me autoconhecer, porque isso é meio balela, a gente nunca vai se conhecer completamente, né? Eu brinco que a gente vai para uma análise para reconhecer que a gente nunca vai se conhecer totalmente, que tudo bem, né? Que a gente é desconhecido de si. Isso é interessante. Ao mesmo tempo que você diz, né, que é importante a gente ir lá e que mexer nessas dores, você também diz aqui, eu adorei essa frase, tipo, a análise não é Procon, minha gente. É muito bom isso, né? Que não é para resolver algumas situações que você vai ter solução para tudo, né? Porque a pessoa chega e fala assim, eu tô aqui porque meu marido é um horror. Tá, mas então teu marido é um horror, você tem que ir lá no advogado e pedir o divórcio, né? Mas não cabe, né? Você só pode falar que o seu marido é um horror se você for lá para perguntar por que você está casada com um cara que você mesma acha um horror. É claro. Né? Então, essa pergunta tem que voltar para você. Por isso que não é tão simpático assim na análise, porque você não vai conseguir ficar arranjando, desculpa, o inferno não são os outros, né? É o que você fez com as coisas que te acontecem, né? Tem também, a gente estava falando desse aspecto de ensaio do livro, que você traz muitos conceitos psicanalíticos para a gente e traz também a possibilidade da gente olhar para a obra desses grandes mestres, como Freud e Lacan, e dizer, pois não concordo, não é bem assim, e você refuta alguns conceitos, explica, contextualiza. É importante olhar para esses homens geniais e dizer para eles e conversar com esses conceitos a partir do contemporâneo, né? Olha, primeiro tem essa questão de gênero que você traz, que sim, são homens, e como homens eles têm uma forma de pensar, homens brancos europeus, que não tem nada a ver com a nossa visão de colônia, que a gente tem que repensar, enfim. Mas eu sempre uso o seguinte argumento, se eles estivessem vivos hoje, será que eles estariam falando a mesma coisa? Claro que não, porque o pensamento deles foi evoluindo ao longo de 30, 40 anos das carreiras de cada um, né? Então, não dá para achar que o cara ia estar defendendo hoje, como o Freud defendia, que o grande futuro de uma mulher é casar e ser a mãe do marido. Então, por favor. Por favor, né? Eu acho que ele já ia ter levado bastante tapa de feminista, já tinha ouvido lido bastante coisa importante para não falar uma bobagem dessa. Mas isso era pertinente ao tempo dele, porque ele também foi um cara que deu muita voz às mulheres. Mas eu acho que a gente tem que fazer jus ao que eles fizeram e seguir o trabalho. E o trabalho, por exemplo, no Brasil, que é um país que está se havendo com a sua história desde sempre, é uma psicanálise atravessada por questões que muitas vezes na Europa hoje não se fala. Então, eu acho que sim, a gente tem que fazer isso, sabe? Vera, também é interessante que você, de alguma forma, nesse livro está defendendo que todo mundo tem que fazer análise? Não, né? Não, né? Mas a gente tem outros caminhos para traçar e estar na vida, né? Eu gosto, mas existem outros caminhos sempre, né? Tem vários caminhos. Tem o amor, tem os amigos, tem a religião. A arte. Tem a arte, nossa, como não, né? É o oxigênio, né? O ar da arte é o oxigênio, sem o qual a gente não vive. Então, tem muitas formas, sim. O Freud fala isso, está no Lacan também. Não é a panaceia, é um percurso e que a gente tem que sempre pensar se serve para nós, porque é um percurso duro.
Não é passeio. E passa sempre, e esse percurso começa na nossa família, né? Tô aqui no final da entrevista querendo fazer muitas outras perguntas, mas já encaminhando para o final, falando do seu podcast, né? Você tem livros que se comunicam com a gente, mas também um podcast onde as pessoas falam sobre as suas famílias. Eu estive nesse podcast. Nossa, foi uma honra, foi o máximo. Nossa, não é fácil. Não é fácil falar de si, né? Não é fácil. Foi lindo que você trouxe, assim. Foi Muito lindo obrigada. por tudo que você significa para muita gente, assim. Ter te conhecido um pouco mais e... o podcast tem sido um sucesso porque as pessoas se identificam com as histórias que elas percebem que são todas muito profundas, muito interessantes, muito lindas, mas são histórias entre outras, inclusive as delas. Então elas começam a repensar a própria história, né? E dar dignidade à própria história. Não achar, só na minha casa acontecia isso. Não, amigo, na tua, na do outro, no vizinho. Acontecia pior, acontecia melhor, tanto faz, mas te formou, né? Fez quem você é. Pois é, será que tem família feliz, gente? Família feliz. Olha, juntou um grupo de pessoas. Dá para ficar bom, dá para ficar ruim, depende do dia, depende assim. Achar que aquele grupo é mais estável que os outros, justamente os lugares mais afetivos que a gente tem, é apostar numa realidade que torna a gente mais infeliz. Então vamos assumir que onde os humanos se encontram tem coisas maravilhosas, mas tem muita encrenca também. E na família, vamos dizer que aquilo está mais concentrado. Nossa, vamos ler Vera Iaconelli para a gente se aprofundar nisso tudo e também ouvir o podcast. Não precisa ouvir o meu, não, eu fico meio com vergonha agora, né? Depois a pessoa chega e fala, um beijo para sua irmã, engraçado, né? Você se expõe, mas ao mesmo tempo eu gostei também. Eu adorei, foi ótimo. Você ouve a gente, eu sei que você fica com aquela cara de pôquer que você já falou aqui, mas é gostoso, ó, só observando. Vera, um prazer, viu? Igualmente. Volte sempre. Minha gente, tem mais. No próximo bloco, a gente vai até Campinas, no interior paulista, saber o que está rolando na 14ª edição da Bienal Sesc de Dança. Até já. A inteligência artificial vem sendo absorvida com muita rapidez pelo universo artístico e uma das áreas que mais parece estar se valendo dessa nova ferramenta é a das artes visuais. A fotografia, por exemplo, está prestes a atingir um novo patamar graças à IA. Desde que o mundo é mundo, nós imaginamos uma nação a partir de uma tela imaginada por outra pessoa, que por sua vez é pautada em versões de outras telas também. Então vamos colocar isso para pensar agora na IA. Então essa espiral que a IA produz de tantas imagens e tudo mais, ela é, no fundo, uma resposta a desafios, a concepções, a desejos, eu diria, né, que nós estamos colocando. Ela vai dar acesso a que pessoas possam criar as suas próprias mitologias, as suas próprias histórias, os seus próprios imaginários. A IA pode realmente ser uma coisa original ou ela sempre vai estar reproduzindo algo que já existiu? Eu sinto que esse é um debate de quem não mexe com IA, porque quem mexe vê, é uma coisa muito visceral, você sentir que você conseguiu se expressar. Eu sinto que o que freia a IA é o preconceito, seja mercadológico, como por exemplo foi com o surgimento da fotografia, que era considerado como inferior artisticamente na época pela pintura, seja por pessoas que estão se sentindo ameaçadas pelo surgimento da IA. Como a fotografia, agora a gente parte do princípio que não houve um inventor, que foram muitos, e só foram muitos porque a ideia de fixar imagens era o desejo de uma época. Eu tendo a comparar bastante isso com o surgimento dos samples, a utilização de samples na música. Existia um grupo de pessoas de vanguarda, de experimentação, que não estavam tão interessadas
seja em veicular comercialmente, mas elas estavam mais assim fissuradas no própria potência criativa. Eu sinto que a IA é como se fosse uma nova maneira de se expressar. Assim como o cinema foi considerada a 7ª arte, talvez essa seja a 8ª arte, que eu acho que é a imaginação se expressando. E nós, o Metrópolis, vamos mergulhar cada vez mais nesse universo. Muito bem, quer uma novidade? Hoje estreia um novo programa aqui na TV Cultura. O Novo Sempre Vem. Apresentado por João Marcelo Boscoli, o programa mostra cantores, cantoras e bandas que estão surgindo na cena musical. Nesta temporada tem dezenas de artistas novos, de diferentes regiões do Brasil e com estilos bem variados. E sempre assim, no ambiente de estúdio, onde rolam as experimentações. Hoje na estreia tem o cantor e compositor pernambucano Fiti. O Novo Sempre Vem, todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, depois Metrópolis. E com reprise aos domingos, às 10 da noite. A cidade de Campinas, no interior paulista, está pulsando dança. Até o dia 5 de outubro, acontece por lá a 14ª edição da Bienal Sesc de Dança. Bailarinos de 18 países e 10 estados brasileiros vieram dispostos a mostrar o que sabem. E a gente mandou para lá o vídeo-repórter Rodrigo Leitão. A Bienal Sesc de Dança celebra a 14ª edição aqui em Campinas de maneira grandiosa, falando de raízes e resistência. Bienal Sesc de Dança é um festival que acontece a cada 2 anos e a gente trabalha com diversos tipos de dança. A gente trabalha desde as danças cênicas experimentais, que a gente costuma chamar de dança contemporânea, até as danças populares, as danças tradicionais, como capoeira, jongo, samba. É uma oportunidade para trazermos grupos, expressões culturais da dança de todo mundo. Seu jeito de dançar, seu jeito de se movimentar, seu jeito de se relacionar com as pessoas. A dança está na alma das pessoas, né? É uma maneira de expressar a liberdade, de expressar a importância do corpo, a importância do movimento, que faz parte da vida. É muito rico participar de alguma forma da Bienal Sesc de Dança, vindo como público, como artista, agora como curador, trazendo outros trabalhos, outros pensamentos de dança, compartilhando também um pouquinho da minha história de dança e visão, para também trazer essa importância do movimento, da arte da dança, da coreografia, das artes cênicas, aproximar com o público, mostrar que a dança é um espaço para todos. Balé que você não vê é exatamente isso que a gente quer apresentar ao Brasil e ao mundo. É esse balé dos bastidores. É o balé que não é só o folclore, não é só a capoeira, não é só o orixá, não é só a cultura popular. É o que vai além de tudo isso. Os lugares começam com o folclore, porque folclore é a cultura do povo, é a cultura de raiz, é a cultura de tradição. Nada começa sem esse início, né, do popular. E tu, Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. Eu te mato na voz que confundisse o humano com o popular, que confundisse tudo. Para você ter uma ideia, só nos Estados Unidos o balé já passou por 282 cidades. São mais de 40 países que o balé já se apresentou, sempre nos maiores teatros do mundo. No Brasil, a gente fez 9, 10 cidades até então, em 37 anos. Então, esse preconceito em
querer estar sempre aliado a essa ideia elitista, clássica, né, europeia, de que tem que estar sempre associado a um balé clássico, uma dança moderna, dança contemporânea, a um espetáculo de música erudita, isso faz com que a cultura popular seja sempre renegada a um último plano. Hoje o Balé Folclórico da Bahia é importante porque abre um cenário ainda maior para as perspectivas de produção em dança. Então, a Bienal, ela não é só uma apresentação de artistas. A Bienal é uma apresentação de conhecimento em produção das danças brasileiras. Olha só que legal, alguns espetáculos da Bienal Sesc de Dança também estão sendo apresentados aqui em São Paulo até o dia 10 de outubro. Entrem no site do Sesc para ficar por dentro dessa programação, porque vale muito a pena. E amanhã tem mais Metrópolis. Poxa, acabou. Não esqueça, a gente está em novo horário, hein? Às 11 da noite. Eu te espero. Beijo.